Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nós vamos avançar um pouquinho no horário hoje, por conta do nosso amplificador queimou no início do culto, e nós atrasamos um pouquinho, mas tenho certeza que vai ser uma noite muito especial para nós. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Amém? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém, queridos? Amados, cada dia mais as igrejas estão lotadas, estão cheias de pessoas que no passar do tempo vão se tornando meros ouvintes da palavra. A gente percebe que de alguns anos para cá, como diria um pastor amigo meu, ser crente, ser evangélico virou moda, virou rótulo, se tornou fashion, né? Pessoas se denominam cristãs pelo simples fato de frequentar uma igreja evangélica. E o conceito real de cristão não é alguém que frequenta uma igreja, mas é alguém que é um seguidor de Cristo. Cada dia mais as igrejas vão enchendo de pessoas que se vestem semanalmente com a melhor roupa, e que vêm para a igreja, e ali elas vão ouvir uma palavra, acenar positivamente com a cabeça durante a mensagem, né, em um gesto de concordância com tudo aquilo que está sendo pregado, mas não passa disso. Não passa de um gesto de balançar a cabeça, concordando com que tudo aquilo é verdade, com que tudo aquilo é o correto, com que aquilo é a palavra de Deus, com que aquilo é a vontade de Deus, mas aquela palavra, ela não se torna prática na vida das pessoas. E aí, eu queria hoje à noite refletir com você sobre alguns versículos bíblicos acerca desse tema, sobre a importância de nós praticarmos a palavra. Agora lá em Fortaleza, na conferência do MDA, o pastor Luciano Subirá, ele ministrou uma palavra muito forte. E eu percebi que daquela multidão, milhares de pessoas que estavam ali, talvez 80% estavam chorando, 80% foram alcançadas na sua emoção, na sua mente, por aquela palavra. Uma palavra onde ele falou da importância, do desafio de nós termos uma vida de intimidade com Deus. E aí a grande pergunta é, quando eu estava refletindo sobre essa palavra,
preparando essa mensagem, me veio aquela cena. E a pergunta é: o que aquela palavra provocou em nós, além de lágrimas e emoção no momento em que nós a ouvimos? A grande pergunta é: o que as verdades bíblicas que eu tenho ouvido têm provocado em mim, na minha vida, além de lágrimas e emoção no momento em que nós as ouvimos? O que as verdades bíblicas têm provocado em nós? Será que a palavra ela tem servido de mudança para mudar a minha vida? Ou será se ela tem servido para que eu possa enganar a mim mesmo? Eu acho interessante é que quando nós não obedecemos a palavra, talvez haja na nossa mente o pensamento de que muitas vezes os nossos líderes, nos desafiam, os nossos líderes nos desafiam para obedecer em determinadas áreas e a gente não obedece, e é como se nós estivéssemos enganando alguém que não fosse a nós mesmos. E Tiago, ele é muito claro nessa carta quando ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando nós apenas ouvimos e não praticamos, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nossa própria consciência. E muitas vezes nós arrumamos justificativas e mais justificativas para o fato de não obedecermos, mas justificativas que servem apenas para tirar um peso da nossa consciência, mas no fundo nós sabemos quem nós somos. No fundo nós sabemos que a nossa vida não está como deveria estar. E eu acho que o mais tolo de todos os seres humanos é aquele que vive enganando a si mesmo. Que vive enganando a si mesmo. Simplesmente ouvir não muda nada na nossa vida, querido. Nós temos muita dificuldade de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós temos muita facilidade de nos emocionarmos. O latino-americano, o povo latino-americano e o brasileiro ainda mais, nós somos muito emotivos. Nós somos um povo muito, tanto que o brasileiro, ele é um povo muito acolhedor, ele é um povo amoroso. Nós somos muito emotivos, mas nós temos muita dificuldade de transformar isso em prática de vida. E aí a gente vem para o culto, a gente ouve uma palavra, e aí a gente chora, aquilo toca no nosso coração, aquilo confronta a gente com a nossa realidade de vida, com os nossos princípios, com as nossas atitudes, e aí muitos vão numa experiência ainda muito além, muitos, entram numa espécie de transe, muitos caem, muitos choram, muitos oram em línguas, mas quando passa da porta para fora, a vida continua a mesma. As atitudes não mudam. E que evangelho é esse que não tem o poder de transformar? O poder de transformação do evangelho está na prática do evangelho. Ouvir simplesmente não muda. Nós temos muita dificuldade de colocar em prática o que nós ouvimos. Ouvir não muda a sua condição diante de Deus, querida. Qual é a minha condição diante de Deus quando eu vivo uma vida de desobediência à palavra? A Bíblia diz que eu sou pecador e estou condenado ao inferno. Essa é a realidade. E o fato de eu ouvir a palavra não muda a minha condição diante de Deus. Ouvir a palavra e não praticar, eu continuo sendo um pecador. Continuo condenado ao inferno e à morte eterna. Eu diria que eu me torno um pecador esclarecido. Nada mais do que isso. Apenas um pecador mais esclarecido do que outros.
mas não muda a minha condição diante de Deus. O simples fato de conhecer a palavra, o simples fato de ouvir a palavra. Ouvir simplesmente não muda a minha condição e a sua condição diante dos problemas. Quando Jesus, lá em Mateus 7, ele conta a parábola dos 2 fundamentos, e ele compara a vida de um homem a uma casa. E ele diz que há uma casa que é construída sobre a rocha, e quando vem a onda do mar, quando vem a tempestade que agita a onda do mar, e a onda do mar vem e bate contra aquela casa, ela permanece firme. Ele fala de um outro homem, de uma outra casa, que quando vem a onda do mar e bate sobre esta segunda casa, ela é destruída. E ele diz que essa casa construída sobre a rocha, ou seja, que permanece firme e inabalável diante das tribulações, que permanece firme e inabalável diante das dificuldades, que permanece firme e inabalável diante do pecado, ele compara a um homem que ouve e pratica a sua palavra. Simplesmente ouvir a palavra não muda a nossa condição diante dos problemas. Nós vamos continuar sendo derrotados se nós não levarmos para a prática aquilo que nós temos aprendido. Seremos derrotados pelas dificuldades, seremos derrotados pelo pecado, se nós simplesmente formos ouvintes da palavra. E aí eu te pergunto, quantas coisas você já conhece da palavra, que você sabe que você deve praticar e você não pratica? Quantas coisas você já conhece da palavra, que você sabe que você não deve praticar e você pratica? Porque a Bíblia diz que nós pecamos diante de Deus por ações e por omissão. Quando nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer, e quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Quando nós temos conhecimento e nós nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes. Jesus, ele nos alertou muito acerca disso, por 2 motivos. Primeiro, porque é algo muito perigoso, querido. A religiosidade é algo muito perigoso. A coisa mais fácil do mundo é a gente se tornar um religioso, alguém que cumpre, sabe, um ritual, alguém que todo domingo, que toda semana vai para a igreja, alguém que estabelece uma rotina religiosa, mas não vive os princípios de Deus. Isso é muito perigoso. Em segundo lugar, porque na época de Jesus tinha muito religioso, e Jesus sabia que em todas as épocas esse seria um perigo que nos acompanharia, de nos tornarmos meros religiosos, meros conhecedores da palavra e não praticantes. E aí eu quero passear um pouco na Bíblia com você em alguns textos. Se você não quiser abrir em todos, vai estar sendo projetado no telão, você pode anotar em casa, você pode ler com mais calma. Eu quero ler com você Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Versículo 7, a partir do 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele olha para o povo e ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como que Jesus sabia, como que Jesus chegou à conclusão de que aquele povo, de que o coração daquele povo estava longe dele, querido? Como que Jesus chegou a essa conclusão? Através das atitudes que ele via na vida do povo. O povo adorava, o povo cantava, o povo louvava,
e ele diz: em vão me adoram, em vão me adoram. Ele diz: esse povo me honra com os lábios. É muito comum a gente ver nas redes sociais Deus no comando, Deus no controle, Deus, 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 Deus. Mas as nossas atitudes é que vão dizer para Deus quem nós somos. São as nossas atitudes, não são as nossas palavras, querido. Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí eu te pergunto: como tem sido a tua adoração ao Senhor? Como você tem honrado ao Senhor? Será que você tem honrado Ele apenas com os lábios? Ter Jesus nos lábios é fácil, ter Ele estampado na camisa é fácil, postar nas redes sociais é fácil. Agora viver, obedecer a sua palavra é o desafio. Eu quero ver um outro texto com você. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Quantas pessoas a gente conhece que, meu Deus é o meu Senhor, mas a sua prática de vida nega essa afirmação que os seus lábios proferem. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor quando nós o obedecemos. De onde vem essa palavra Senhor? Ela vem lá da época da escravidão, lembra? Que tinha o Senhor e tinha o... Um pouquinho de história aí. Tinha o Senhor e tinha os escravos. Escravo não tinha vontade própria. O escravo, a vida do escravo era fazer a vontade do seu Senhor. E quando a Bíblia diz que quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós não temos mais vontade própria. É a vontade dele, a minha vida se torna a vida dele. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Paulo chegou a essa conclusão. Não sou mais eu quem vivo. Chamar a Deus de Senhor é fácil. Senhor, Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Por que vocês vivem me chamando de Senhor e não me obedecem? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, dizem que me amam? Aí lá em João capítulo 4, versículo 20 ele diz: aquele que me ama faz o que, queridos? Guarda os meus mandamentos. Aí você diz que me ama, que me ama, que me ama, mas não me obedece. Que amor é esse? Que relação de submissão é essa? Que está apenas nos lábios, mas não se transforma em prática de vida. Quero ver com você 1 Samuel capítulo 15. Primeira Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que acontecia aqui? O povo ia para o templo sacrificar.
O povo levava os carneiros mais gordos, mais cevados, para sacrificar para Deus. Mas quando saía de lá, ia desobedecer a Deus. E aí Deus então traz o profeta para trazer essa palavra para o povo. E ele diz: por acaso Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O nosso Brasil, nosso país, a gente vê muito pessoas que em determinados dias do ano, ou em determinadas épocas, às vezes caminham quilômetros descalços, sobem escadarias de joelho, andam com tijolo na cabeça e tantos outros sacrifícios naquele dia, mas o resto do ano vivem como se Deus não existisse. Vive entregue a seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Será que Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? O sacrifício físico que havia de ser feito, Jesus já fez na cruz. Ele diz: o que eu quero é obediência, eu não quero sacrifício. O sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício das nossas vontades, é o sacrifício do nosso eu, para fazer a vontade dEle. E Ele diz para o povo, aí Ele continua no versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Quantas vezes nós somos rejeitados? Quantas vezes nossos planos são rejeitados, nossos projetos, porque nós só estamos interessados naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus pode fazer, mas não estamos interessados em obedecê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você pode ir para o monte, você pode ir para o vale, você pode fazer campanha, você pode contratar o maior marqueteiro do país para fazer sua campanha espiritual, se você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver uma vida de obediência, Deus não tem compromisso com a tua vitória. Deus diz: o que eu quero é obediência, não é sacrifício. O que eu quero é obediência. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas, repita comigo, apenas. Você está vendo aquela palavrinha lá? Tem apenas ali, tem? Então diga de novo, apenas. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele volta a afirmar novamente o mesmo princípio. Acho interessante que hoje, se tem algo que atrai multidões, são milagres, né? Milagres. Eu compartilhei na escola da vida, na aula de hoje. Foi na aula de domingo. Eu vi uma postagem na rede social, 2 igrejinhas. Aí numa igreja tinha uma placa assim: culto de fé, culto de cura e milagre com o pastor Canela de Fogo. Aí tinha uma fila enorme. Aí tinha uma outra igrejinha e tinha escola bíblica dominical. 3 pessoas na fila. O povo hoje é atraído por milagres. Olha o que Jesus diz: naquele grande dia, se referindo ao dia do julgamento, ao dia da prestação de contas com Deus, que nenhum de nós vai escapar. Ele diz: muitos vão dizer, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Outra coisa que atrai gente é profecia, né? Eis que te digo,
Você já larga sua igreja, já larga seu pastor, já larga seu líder e vai seguir o profeta. Você ouve alguém, eis que eu te digo. Olha só o que ele diz: nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não realizamos muitos milagres. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Sabe por quê? Porque o diabo também faz milagre. Você lembra da história lá no Egito, quando Deus manda Moisés, e muitos dos milagres que Deus fez através de Moisés, o encantador, o diabo fazia através do encantador também? Vários milagres. O diabo também faz. Agora viva uma vida de obediência, aí você vai experimentar. Porque o texto que nós lemos, ele diz, quando nós nos tornamos praticantes, ele diz: você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Tem muita gente enganada, querida, achando que naquele grande dia vai ter lá o seu passaporte garantido, por vários motivos que não foi ter uma vida de obediência. Muita gente se prende ao conceito de graça, que Deus é gracioso, sim, mas a Bíblia diz que Deus também é justo. A Bíblia diz que Ele também é juiz. E a Bíblia diz que nós seremos julgados, cada um de nós, segundo as nossas próprias obras. E Ele diz que a fé sem obras é morta. E quando Ele está falando de obras, não é obra social não, que é extremamente importante que se faça, é também papel da igreja. Mas quando Ele está falando das obras, Ele está falando da obediência. A fé sem obediência é morta, não serve para nada. Eu quero finalizar com o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Finalizar não que não haja mais textos, mas dos textos que eu escolhi para a gente refletir um pouco. Tiago 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí ele vai citar vários exemplos de fé. Quando Abraão, pela fé, obedeceu a Deus a ponto de levar o seu filho para ser morto, e ficou conhecido como o pai da fé. Aí ele diz: você crê que existe um só Deus? O diabo também crê. O diabo crê e estremece, ele só não obedece. Então, queridos, o que nos diferencia, o que diferencia a mim e a você do diabo e daquelas pessoas que são conduzidas pelo diabo, é a nossa obediência a Deus. É isso que nos diferencia. Não é o nome, não é o rótulo da igreja que você frequenta, não é o tamanho da Bíblia que você carrega debaixo do braço, não é o título ou a posição que você ocupa na igreja, mas o que diferencia a mim e a você do diabo é a nossa obediência. Porque crer, o diabo também crê. Temer a Deus, ele também teme. Agora obedecer não. Essa é a grande diferença. E aí a grande pergunta é: o que nós desejamos ser? Meros ouvintes ou verdadeiros praticantes da palavra? Eu vou repetir o texto que nós lemos no início, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Ele está dizendo: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que vem para o culto, ouve a palavra e quando sai daqui, logo esquece o que ele ouviu. E aí nós vimos em um dos textos que Jesus diz: herdarão o reino dos céus apenas aqueles que ouvem e praticam a minha palavra.